guardem aí, os que têm anotado as tarefas de casa, leia pelo menos uma vez por semana o Sermão do Monte, do 5º capítulo ao 7º capítulo do Evangelho de Mateus. Reveja ponto por ponto cada afirmação que ele faz, porque isso tem valor eterno para nós. Esse sermão nos dá base para guiarmos a nossa vida aqui na terra, em muitas áreas de nossas vidas. Quando observamos aqui esse trecho, justamente do versículo 19 a 21, nós vemos que Cristo vem fazendo uma sequência aqui. Se você observar, ele vem falando sobre as características de um cidadão do reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. E aí ele vai colocando cada uma dessas coisas. Diz depois que, olha, vocês são o sal da terra e são a luz do mundo. E ele continua fazendo afirmações, vai ensinando sobre a lei, interpretando corretamente a lei. E depois disso ele vai falando sobre como vivemos a vida privada, a vida particular, no quarto. Como devemos orar, como devemos jejuar. Cristo nos ensina aqui, de maneira geral, como viver a nossa vida privada, na intimidade, e como viver a nossa vida pública. Porque ele vai dizendo em alguns momentos, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O sal vai dar gosto na comida. A luz, ela vai iluminar, ela vai ser vista. Cristo vai nos ensinando como viver a vida privada diante do Pai, quando nós somos quem nós somos, sem nenhuma máscara. Quando ali nós temos os nossos pensamentos e colocamos diante de Deus, e não temos nada que colocar diante dele para receber algum crédito, porque nós não temos. E quando ele vai falando sobre isso, vai pregando esse sermão, é deixado para aqueles irmãos daquela época e transmitido para nós hoje uma tremenda responsabilidade. Porque além de buscarmos cultivar tudo o que ele vai ensinando, além de colocarmos em prática tudo isso, nós temos o desafio de viver tudo isso em meio à nossa própria vida, em meio a cada um dos papéis que nós temos, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto pai, mãe, enquanto funcionário, enquanto patrão, tantos papéis, e temos que viver tudo isso, e também viver essa nossa vida diante de Deus. E quando ele chega aqui nesse trecho, ele deixa aqui também algo de fundamental importância nas coisas concernentes à nossa atitude diante daquilo que Deus nos dá, diante daquilo que Ele nos deu para que nós administremos, para que sejamos mordomos e não donos. No texto aqui, então, é um tema simples, mas é como lidar com os tesouros nessa vida. Como então lidar com os tesouros, com aquilo que Deus nos dá nessa vida, nessa nossa peregrinação aqui? No versículo 19, então, aqui, ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Cristo nos dá, em primeiro lugar, aqui um mandamento negativo. Ele dá um imperativo aqui negativo, dizendo não. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. É muito bom e útil nesse filho, ou quando o encarregado está fazendo algo que não deve fazer. O que é que o pai vai dizer? O que é que o encarregado, o supervisor, o patrão vai dizer? Não faça. E quando você, com a autoridade que tem, de pai ou de patrão, quando você diz não faça, você diz simplesmente brincando? Ou você diz para que aquilo realmente seja atendido? Para que aquilo, na verdade, não seja feito? É claro que é para que não seja feito. Cristo, da mesma maneira, se dirige aqui aos discípulos e às multidões que estão ali, dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. É um mandamento que ele dá aqui. É um mandamento que nós classificamos como negativo, para não se fazer. Todos nós precisamos de provisão, sem dúvida alguma. Precisamos de estudar, trabalhar. E
uma das ideias que é colocada aqui é que não acumule mais do que você precisa. Não guarde mais do que você realmente precisa, do que você realmente necessita. Nós devemos ter cuidado para que o amor à riqueza, os pecados do consumismo, da vaidade, da avareza e o senso distorcido de posse não tomem conta das nossas vidas. Vamos ver daqui a um pouco mais adiante, que tesouros não se refere simplesmente a dinheiro, a ouro, prata, bens, vai para muito mais além disso. É algo que Cristo vem tratar dentro dos nossos corações. Porque a riqueza em si ela não é pecado, não é. O dinheiro não é pecado. Ter bens, isso também não é pecado. Mas a palavra nos diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não podeis servir a Deus e servir as riquezas. É o que Cristo coloca e vai ensinando aqui. Tesouro, no Antigo Testamento, reportava-se aos tesouros que eram concentrados ou no palácio do rei, ou então no caso de Israel, que eram também colocados no templo. Porque no templo também havia peças de ouro, de prata, os utensílios que eram feitos de metais preciosos. E era realmente uma grande riqueza que ficava dentro do templo. Mas o sentido aqui, usado por Cristo, ele é metafórico. Ele está se referindo às questões do coração mesmo. Um senso distorcido de posse. E isso tem a ver com questão, inclusive, individual. Tem a ver comigo e contigo. O Senhor Jesus reprova severamente a avareza numa parábola no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. E ali, no versículo 15, ele diz, de Lucas 13, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem ou de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Cristo então vem e aqui em Lucas reprova a questão da avareza, dizendo que o homem não vai ser medido, ou o profundo valor da sua vida não está naquilo que ele possui, naquilo que ele tem. Ele profere também a parábola sobre o campo de um homem rico, a partir do versículo 16, nesse mesmo Evangelho de Lucas. O homem rico, cheio de si, se gaba de uma grande colheita e diz que vai fazer celeiros maiores, que tem provisão para muitos anos e que agora pode descansar, comer, beber e regalar-se. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Você pode ler depois com mais atenção e mais calma para meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Tesouros aqui apontam para o maior desejo ou sentimento de posse de uma pessoa, que uma pessoa possa ter. No versículo 20 nós temos, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Como falamos, Cristo sempre foi profundo. E ele vinha para falar diretamente ao coração e à alma. O Senhor ainda utiliza o termo para designar o bem ou o mal que haja dentro de um homem. Agora, no mesmo Evangelho de Mateus, só que no capítulo 12, versículo 35, ele diz, o homem bom, do tesouro bom, tira coisas boas. Mas o homem mau, do como falamos, não há problema em alguém ser rico ou ser muito rico. Esse não é o problema. Mas a atitude dele para com as suas posses e com seus bens, com a sua riqueza, aí sim é onde pode residir o problema e o pecado. A exortação do Senhor consiste na atitude dessa pessoa para com as suas posses. E aqui nós vamos ver que necessariamente não tem a ver com os bens. Mesmo alguém que não tenha posses, que seja considerado pobre, também pode ter tesouros e tem tesouros. E pode ser avarento também. Avarentos não são apenas aqueles que têm muito dinheiro ou bens. Um pobre também pode ser avarento. Eu e você podemos fazer isso também. Por exemplo,
vamos analisar e considerar aqui algumas metas que pessoas têm na vida. Sem dúvida alguma, um dos grandes sonhos, aqui no Brasil, como em vários outros lugares, um dos grandes sonhos de uma família, de um homem e de uma mulher, é ter a sua casa própria. Continua sendo ainda hoje. Quantos aí têm ainda sofrido, digamos assim, com a questão do aluguel? Quantos ainda estão com sonho, juntando há tanto tempo, se esforçando tanto para ter a sua casa própria? E quando tem, quando Deus dá, isso se torna como que um tesouro. Eles não medem esforços para trabalhar e para acumular, para realizar esse sonho. Mas em muitas ocasiões, em detrimento de se conseguir esse sonho, o marido trabalha tanto que acaba perdendo a esposa. Acaba perdendo às vezes os filhos. Perde os amigos. E pode perder tantas outras coisas. Porque o foco dele estava nesse tesouro. A minha casa própria. Ela vai ser o meu tesouro aqui nessa terra. De outra forma, um outro tesouro. Há muito tempo atrás, aqui no nosso país, por exemplo, a graduação, ter uma graduação era um tremendo tesouro. Porque, de maneira geral, quando olhávamos para o Brasil 20, 30 anos atrás, muitos poucos eram aqueles que concluíam uma graduação, quer em universidade pública ou privada. Entrar na federal, passar no concurso no vestibular da federal já era um tesouro para muita gente. Mas hoje já tem ficado mais fácil atingir esse sonho. Então, quando isso é atingido, outros tesouros tomam o lugar agora. Então, um mestrado pode vir a ser o tesouro, um doutorado pode vir a ser o tesouro, um pós, e tantas outras coisas. Metas e tesouros que se estipulam na área acadêmica. Há outros tesouros, talvez na carreira profissional. E quantas outras coisas mais. E saindo desse âmbito material, nós podemos partir para um outro nível de tesouro também que um homem pode ter e pode querer acumular para si. Pessoas. Talvez o marido tenha a esposa como um tesouro. Segundo a palavra, uma mulher de Deus, uma mulher prudente, o seu valor é sério de rubis, de joias. Isso é verdade. Mas se o marido entesoura para si a sua esposa, ele pode acabar tendo-a como um ídolo. Da mesma forma, a esposa pode ter o marido como um tesouro. Os pais, por sua vez, podem acabar tendo os filhos como tesouros. E cada um pode acabar empreendendo todos os esforços por aquele tesouro e esquecem de valorizar o verdadeiro e maior tesouro que nós temos, que é o nosso Senhor. Pessoas também podem ser tesouros acumulados aqui na terra. Às vezes, quando pessoas agem assim e têm, às vezes, pessoas como tesouros além da conta, prezam e veneram além do que deveria se fazer, quando esse tesouro, porventura, é tirado, ou alguém que entesourou a casa ou os bens, quando isso lhe é tirado, o que acontece? Eu quero que você reflita agora e pense. Quais são os tesouros que você tem acumulado aqui na terra? Quais são os tesouros que você tem ajuntado aqui? Parem para refletir, parem para pensar nisso. Tesouros como vemos aqui, dito por Cristo, ensinado por Ele, não tem a ver simplesmente com bens, com dinheiro. Tem a ver com muitas outras coisas. E todas elas, inclusive os materiais, os bens materiais e o dinheiro, têm a sede aqui no coração. Como é que está o teu coração? O que você tem acumulado aqui na terra? Quais são os teus tesouros? Qual é o teu maior tesouro? A palavra de Cristo fica aqui nesse primeiro ponto. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Na continuação aqui então no versículo 20, ele traz então agora o mandamento positivo.
Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. O sentido que ele fala aqui sobre as traças, ele se refere àqueles animaizinhos pequenininhos, aqueles organismos, que talvez você de vez em quando vai ao guarda-roupa, talvez você tenha que tirar alguns deles de lá. Você quando vai olhar, vai pegar aquela camisa ou aquele vestido, você vê que as traças corroeram aquilo. Quando ele fala de ferrugem, ele está se referindo, direcionando, por exemplo, para mesmo o metal, como prata, como ouro, também podem ser corroídos pelo ferrugem ou pela ferrugem. O que é que ele está dizendo? Essas coisas são passageiras. Elas vão se deteriorar um dia, mais dia, menos dia. Elas vão se acabar. E aqui então Cristo nos dá um mandamento positivo, mas ao invés de ajuntar tesouros na terra, ajuntem tesouros no céu. O reino do céu, o reino de Deus, segundo a Bíblia, segundo o próprio Senhor Jesus, é o desejo supremo. E o Senhor o compara a um tesouro escondido num campo, e que um homem, quando o descobre, quando vê que ele está lá, ele vende tudo o que tem para comprar aquele campo, para se certificar de aquele tesouro será seu. Você pode ver isso no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 13 e no versículo 44. Os tesouros, ou na verdade, que tesouros são estes que o Mestre afirma que podem ser ajuntados no céu? Talvez você já tenha se feito essa pergunta também, quando leu esse texto, quando parou para meditar nele. Que tesouros são estes que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui? Ele está dizendo que podem ser ajuntados no céu. Sem dúvida alguma, alguns desses tesouros envolvem o amor a Deus, aos seus mandamentos, se esforçar por cumprir esses mandamentos, fazer o que é justo, fazer o que é certo, praticar as boas obras estabelecidas por Ele e glorificar a Cristo em tudo aquilo que você fizer nessa vida, em cada um dos papéis que você tem, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto marido, enquanto mulher, enquanto pai, enquanto mãe, em cada um desses papéis. Certa vez o Senhor disse, e nós conhecemos bem a parábola, na verdade o ensino que Ele deu, melhor dizendo, ao jovem rico, quando chegou para ele perguntando: bom mestre, o que farei então para herdar a vida eterna? E ele começou de certa forma a se gabar, dizendo: mas eu já cumpro todos esses mandamentos, eu já faço tudo isso, desde a minha mocidade. Disse-lhe então Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Você pode ler isso em Mateus 19, no versículo 21. Em resumo, isso é o evangelho da graça de Deus. O próprio Jesus Cristo vivendo em nós. Por que Cristo fez aquela pergunta ao jovem rico? Aliás, fez esta asseveração, fez esse desafio para ele. Olha, no céu. E depois vinha, siga-me. Cristo conhecia muito bem o que era a natureza humana. Ele conhecia cada um dos que caminhavam com ele. Quando alguém lhe fazia uma pergunta, ele sabia discernir o que estava nas entrelinhas daquela pergunta. Aquele jovem talvez estivesse ali para receber talvez os elogios do mestre. Talvez para levar um tapinha nas costas e dizer: continue assim, muito bem, você é muito valoroso. Vá em paz. E o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó te abençoe. Alargue tuas tendas. Talvez ele fosse para ouvir um elogio. Mas Cristo foi justamente no âmago da questão. Cristo foi justamente no ponto que estava no coração do jovem rico, que é o mesmo ponto que também está no meu coração e no teu. No decorrer do texto de Mateus 19, você vai ver que o jovem saiu cabisbaixo, muito triste, porque ele tinha muitas posses. Ele não queria se desfazer. Lembram do que nós lemos? Isto acontece com aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Cristo respondeu muito mais do que aquilo que o jovem rico gostaria de ouvir e queria ouvir. O jovem rico ouviu o que precisava ouvir.
E o que nós temos entesourado? Desses tesouros que a palavra nos apresenta. Como falamos em resumo, é o Evangelho da graça de Deus, o próprio Cristo vivendo em nós. O apóstolo Paulo afirma na segunda carta aos Coríntios, no 4º capítulo, 7º versículo, algo preciosíssimo. Temos, porém, este tesouro, ele se refere ao Evangelho, Cristo morto e ressurreto, nosso Redentor. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O ponto crucial, o significado último de tesouro no Novo Testamento, é a declaração do apóstolo que diz que em Cristo, no próprio Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Está na carta aos Colossenses, no 2º capítulo e versículo 3º. Eu pergunto a você, você tem a Cristo no coração? Você verdadeiramente nasceu de novo, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que realmente se fizeram novas. As tuas metas de vida, os teus planos de futuro, incluem realmente glorificar a Deus em tudo que diz respeito à tua vida? Você estaria disposto a entregar tudo o que você tem? Tudo o que você tem, para ser agradável a Deus, para viver para a glória de Deus? Ou será que você não abre mão do que você tem? Porque você ainda acha que isso realmente é teu, é tua posse. Em 1 Crônicas, no capítulo 29, Davi ora de maneira impressionante e nos deixa ali um princípio e uma verdade eterna. Quando ele vai agradecendo a Deus por poder dar pessoalmente metade dos seus bens para a construção do templo, para ajudar seu filho Salomão, ele se alegra ali em ver o seu próprio povo ofertando também. E ali ele ora dizendo: Senhor, quem sou eu? E quem é o meu povo para que liberalmente te dessemos estas coisas? Porque tudo vem das tuas mãos, e das tuas mãos tu damos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Em tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Meus queridos, tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Ele. Nós somos mordomos. Nos foi entregue por um tempo tudo que nós temos agora, para administrar, para usufruir, mas ainda assim tudo para a glória dEle. E vai chegar um dia em que eu e você vamos prestar conta de tudo que nos foi confiado às mãos. Coisas, talentos, dons e também pessoas que nos foram confiados para que amássemos e cuidássemos. Você tem ajuntado esse tesouro no céu? Você que afirma ser realmente crente, você realmente tem procurado colocar a palavra de Deus em prática? Ajuntar tesouros no céu é algo sério demais para nós. Deve ser a nossa meta maior em termos de ajuntar tesouros. E isso inclui viver Cristo. Se entregar ao Pai da mesma forma como Ele se entregou. Ter como meta a semelhança dessa entrega. E viver para adorá-lo, para agradá-lo. E não agradarmos a nós mesmos. Ao invés de ajuntar tesouros aqui, Cristo nos diz: ajuntem tesouros no céu. Você tem ajuntado esses tesouros lá? Ou você está perdendo tempo ajuntando tesouros aqui? E aqui, no versículo 21, então, ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Como vimos, em primeiro lugar, Cristo nos dá um mandamento negativo, ou seja, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Segundo, ele nos dá um mandamento positivo: mas ajuntai tesouros no céu. E aqui, em terceiro lugar, ele diz que nós teremos o tesouro no mesmo lugar onde está o nosso coração. Porque, na verdade,
o centro das decisões, das emoções, dos desejos, está aqui dentro dos nossos corações. Cristo nos desvenda a alma aqui. É como se ele estivesse dizendo, porque o teu tesouro, na verdade, está no teu coração. Ele está aí dentro. Está aí dentro do teu coração. Ele mostra tudo o que está por trás das nossas motivações. De todo o nosso esforço e empenho para obter aquilo que realmente nos interessa. Porque por aquilo que realmente nos interessa, por aquilo que nos é realmente precioso, nós não medimos esforços. Ou será que você mede? Nós não medimos esforços por aquilo que nos é realmente precioso. Aquilo que realmente nos é caro. Nós empreendemos todo o esforço. Inclusive, damos até a nossa própria vida por isso. O coração é o centro da vontade, das emoções e dos desejos. As fontes da vida procedem dele. Isso já está escrito há muito tempo, em Provérbios, no 4º capítulo, no versículo 23, especificamente falando, quando ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aqui eu recomendo mais uma leitura, nesse mesmo capítulo, leia dos versículos 20 até o 27, que é todo esse contexto de Salomão deixando provérbios para ensinar às gerações futuras, aqueles que viriam depois dele, inclusive a nós hoje. O nosso coração nunca fica dividido. Ou ele está em Cristo, ou ele está em nós mesmos. Ou ele está visando e concentrado, focado nas coisas do alto, ou ele está focado nas coisas aqui da terra. Ou servimos a Deus, ou servimos ao ego, ou servimos ao mundo. Não há meio termo. Você pode dizer, mas tem hora que eu fico tão dividido. Se você porventura é morno, Apocalipse nos fala o que acontecerá com aquele que é morno, que nem é quente, que nem é frio. Vai ser vomitado da boca de Deus. Como ele diz, quem dera fosses frio ou quente. O nosso coração nunca está dividido como nós pensamos às vezes. O nosso coração está em processo, sim, de santificação. Nós sabemos as lutas que temos contra as pressões, contra as paixões, contra as luzes que o mundo coloca diante de nós. Mas o coração daquele que é um filho de Deus, filha de Deus, ele nunca está dividido. Porque no coração de um homem, ou Deus habita, ou então é o pecado que realmente toma conta de tudo. Você realmente é um filho de Deus. Você realmente faz parte do reino dos céus. Se você é, o teu coração pertence a Cristo. E o Espírito Santo habita em teu coração. Agora, se você não tem a Cristo no coração, se você pensa que tem a Cristo no coração, então o teu coração está cheio de pecado, está cheio do vislumbre do mundo, está cheio e ávido por obter essas conquistas aqui da terra, esses tesouros que estão aqui na terra. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Cristo é muito claro. Nos versículos seguintes, e você vai ver isso aqui, olhe comigo o versículo 24 do Evangelho de Mateus, no 6º capítulo. Ele é bem claro quando diz isso aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aonde você tenha juntado tesouros. Meus queridos, é importantíssimo nós nos voltarmos à meditação e a refletirmos sobre a nossa fé. Sobre quem somos diante de Deus e sobre quem somos diante do mundo. A nossa cultura não tem o hábito da meditação. Nós não somos, por exemplo, como os orientais, que têm essa prática em suas vidas desde criança. Eles são estimulados e ensinados pelos seus pais a isto. Nós precisamos refletir sobre quem é Deus. Quem é Deus?
O que a palavra me diz sobre quem Deus é. O que a palavra me diz sobre quem Cristo é. O que a palavra diz sobre mim. O que a palavra diz sobre igreja. O que a palavra diz sobre fé. O que a palavra diz sobre graça, misericórdia, boas obras. O que a palavra diz sobre tudo isso. O que a palavra diz sobre ser um discípulo de Cristo. O que a palavra diz sobre os tesouros que eu devo cultivar aqui nessa terra. Porque se você me disser o que é que move a tua vida, todos os dias, o que é que move as tuas rotinas, o que é que move o estabelecimento das tuas metas e os teus sonhos, se você me disser e fizer uma lista verdadeira, eu poderei te dizer, na verdade, quem é o teu Deus. E se eu te mostrar as minhas, você também saberá quem é o meu Deus. Procura avaliar e rever como tem sido a tua rotina. Por quem e pelo que você tem vivido os dias que você tem vivido. Por quem e pelo que. O que é que realmente faz com que você empreenda todas as forças do teu intelecto, das tuas posses, dos teus talentos, dos teus dons? Quais as motivações? O que é que te leva a colocar toda a tua força para fora? A resposta que você me der será suficiente para apontar aquilo que realmente é tesouro para a tua vida. Qual é o tesouro que está realmente dentro do teu coração? Algumas rápidas aplicações aqui, porque já vimos algumas no decorrer da exposição. Aqui, no Sermão do Monte, Cristo deixa muito claro questões daquilo que é efêmero, do que é passageiro, daquilo que é eterno. Então nós precisamos ter a perspectiva correta, segundo Cristo, daquilo que é passageiro e daquilo que é eterno. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. A nossa esperança é a glória eterna. A nossa esperança não está aqui nessa vida nem nessa terra. Segundo, precisamos ter a perspectiva correta da glória de Deus. Ela não será desfrutada plenamente aqui, embora por um pouco a tenhamos e a desfrutemos aqui. Mas aqui nós trabalhamos da esperança de desfrutá-la plenamente naquele dia em que Ele vai voltar e nos levar para casa. Terceiro, os filhos de Deus, nós os que possuímos bens e riquezas nessa terra, devemos utilizá-los para agradá-lo, para enriquecer a outros, muito mais do que economicamente, mas enriquecê-los com o Evangelho da graça de Deus e com o próprio Cristo, porque Ele nos dá recursos para que usemos para a sua glória, para que o seu reino seja proclamado e propagado nessa terra. Administrem de tal maneira que o Senhor seja glorificado em tudo o que vocês têm e em tudo o que vocês fazem. E aqui outros talvez não tenhamos muitos bens ou riquezas, mas devemos nos lembrar de que tudo que nós temos, seja muito ou seja pouco, pertence ao Senhor. Somos apenas mordomos e nós não podemos nos assenhorear destas coisas, porque elas pertencem a Deus, elas pertencem a Cristo. Tudo que o Senhor nos dá aqui, inteligência, poder, dinheiro, inclusive as pessoas que amamos, são tesouros que pertencem primeiro e eternamente a Ele. Nos foram confiados por um tempo, e haverá o dia em que vamos prestar contas por isto que Ele nos deu, que Ele nos entregou. Por isso, veja bem como você está andando. Procura observar o teu caminho. Pede ao Senhor para sondar o teu coração e ver aonde é que você realmente está entesourando, se é na terra ou se é no céu. Que Ele nos dê a graça de nos conduzir a juntarmos tesouro no céu, onde traça e ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque lá sim é onde deve estar o nosso tesouro, no céu, onde Cristo habita. Vamos orar.